Olá, está começando agora mais um programa Luz para o Caminho e nós queremos agradecer muito a sua companhia. A crise financeira, o adultério e a liberação sexual dos nossos dias ameaçam o casamento e jogam dúvidas sobre a sua validade para a sociedade moderna. Apesar das crises na família, muita gente está se casando. Tem alguma esperança de viver uma vida feliz. Quem está de casamento marcado tem a cabeça cheia de sonhos e cheia de planos. Pensa em ser feliz, em ser bem-sucedido no casamento. Mas o número de divórcios cresce a cada ano. Se muita gente está se casando pensando em ser feliz, muita gente já está chegando ao fim dos seus sonhos. Segundo a Bíblia, o casamento deve ocupar um lugar de honra, de destaque. Deus criou o homem e a mulher e os uniu através da instituição do casamento. O casamento não é uma invenção de alguma seita religiosa, um grupo religioso ou mesmo de algum governo. O casamento é uma instituição divina. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Cerimônia de casamento. Noivos entrando, música rolando. O casamento é um compromisso público e responsável entre um homem e uma mulher. Tem um lugar de destaque e honra dentro dos princípios cristãos. Hoje em dia, como nossa sociedade considera o casamento, a fidelidade conjugal? Basta dar uma olhada ao seu redor. Os meios de comunicação estão saturados de doutrinas e filosofias que deixam no descaso e no abandono a necessidade de preservação do casamento, da unidade da família. E se você não concorda, pode ser até considerado uma pessoa antiquada, moralista, mas a realidade da vida é bem diferente do enredo das novelas da televisão. É preciso ter coragem e perguntar: a liberação sexual valeu a pena? A questão fundamental é: não existe liberdade sem responsabilidade. Não existe liberdade sem limites, sem o desejo e sem a decisão de respeitar as fronteiras da personalidade e dos desejos do outro ser humano. A liberação sexual se transforma em novos níveis de opressão, onde o poder de manipulação ou o poder econômico são usados para dar vazão aos desejos e prazeres. Tal liberação sexual vai se transformando em promiscuidade sexual e na busca irracional de novos prazeres e emoções. Venham através das drogas, sexo ou qualquer outra emoção extravagante. É preciso dizer em alto e bom tom: o casamento não é uma coisa fora de moda. O casamento não é prisão ou cabresto. O casamento não é uma loteria, nem mesmo um destino. Casamento é a decisão madura e responsável de vencer o egoísmo e o interesse pessoal para fazer uma outra pessoa completa e feliz. Casamento foi ideia de Deus, o Criador. Um casamento estável e feliz custa um certo preço. É preciso vencer o egoísmo para repartir com o outro a vida. O relacionamento entre os dois pode ser estável e alegre se for baseado no amor e na lealdade. Com amor e lealdade, os momentos alegres superam as dificuldades da vida e o casamento dura a vida toda. Casamento, coisa séria. Continuaremos com este tema depois de um breve intervalo. Continue conosco, já estamos de volta. Olá, gente boa! Eu quero convidar você para o Congresso Pregação Transformadora. Dias 4 a 7 de agosto deste ano, aqui em Sorocaba, São Paulo. Teremos um time de preletores brutal, menino. Hernandes, Arival, Ronaldo Lidório
eu também vou estar lá. Faça a sua inscrição, hein? Aguardo você, beleza? Casamento, coisa séria. Este é o tema do nosso programa de hoje. Muitas pessoas têm como objetivo de vida constituir família. Esse é o caso de Cristóbal e Sharon, um jovem casal chileno que decidiu tomar essa importante decisão de amor. Acompanhe a nossa reportagem. Um amor que começou com uma grande amizade. Assim é a história de Sharon e Cristóbal. Nós nos conhecemos e fomos colegas de classe durante toda a vida. Nos conhecíamos, mas começamos a conversar no terceiro semestre, 1 ou 2 anos antes de deixar a escola. Já éramos adolescentes, já tínhamos passado um período de vida inteiro que não nos víamos, apesar de estarmos na mesma escola e nos tornarmos amigos com o tempo. E com o tempo viajamos com a escola, uma viagem que é feita com toda a geração, com um grupo de estudantes, e começamos a gostar um do outro, a nos amar muito, e no último ano da escola nos apaixonamos e decidimos namorar. Nós éramos muito diferentes. Eu não achava que teríamos um relacionamento. Nós éramos de grupos muito diferentes. Não éramos muito bons amigos até a 3ª ou 4ª série. Acho que Sharon se tornou minha melhor amiga. Na 4ª série, ela se tornou minha melhor amiga. Mas eu nunca pensei que teríamos um relacionamento. Mas o relacionamento dos dois foi crescendo principalmente na fé. Quando começamos a namorar, eu não era cristã. De fato, foi um problema para nós, porque nas primeiras semanas de namoro eu não acreditava em Jesus. E depois que o tempo passou, não sei quando aconteceu, mas em algum momento senti Jesus em minha vida efetivamente. E é por isso que nosso relacionamento funcionou e demos esse passo para o casamento. E porque nos amamos e amamos a Jesus também. Então foi isso que aconteceu. O tempo foi passando e cada vez mais eles foram se apaixonando, até que Cristóbal resolveu fazer uma surpresa para Sharon, digna de celebração. Sharon Kelly's little hermana. ¿Quieres casar conmigo? A decisão de casar implica em planejar muitas coisas, uma tarefa que não foi nada fácil para eles, para que todos juntos festejassem o casamento com alegria. Nós pensávamos que seria super fácil, mas não foi tão fácil. De fato, havia muito mais a fazer do que pensávamos e deveríamos fazer. Pensávamos que com 3 ou 4 coisas estaríamos prontos, com o lugar, comida, DJ, fotógrafo e pronto, mas havia muito mais a fazer. Sharon e Cristóbal se casaram no dia 3 de agosto de 2019, uma data que certamente ficará marcada na vida deles para sempre. Eu estou muito emocionada e alegre por ter uma família. Eu sinto que é algo que desde as primeiras semanas de namoro nós dizíamos, vamos nos casar. Mas que nos casemos em 6 ou 7 anos. Fiquei muito emocionada, soou muito distante. 6 a 7 anos, porque éramos jovens, estávamos na escola e não tínhamos nada para dividir uma vida. E agora estamos aqui. Viver e amar outra pessoa, estabelecendo uma família, traz certas dificuldades e tem o seu preço. Por outro lado, traz realização pessoal, senso de utilidade e comunhão. Casamento, coisa séria. Continuaremos com esse tema depois do intervalo.
Mas, por favor, continue conosco. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. Reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Nós estamos tratando no programa de hoje sobre o tema casamento, coisa séria. E eu quero agora trazer a você uma reflexão da palavra de Deus sobre o casamento. O casamento é uma instituição divina, não uma ideia humana. O casamento nasceu no coração de Deus e não no coração do homem e da mulher. O casamento é obra de Deus e não invenção do homem. Foi Deus quem criou o homem e criou a mulher, o macho e a fêmea. Foi Deus quem instituiu o casamento, de tal forma que a mulher procede do homem, o homem procede da mulher, e os dois precisam um do outro para que a raça humana possa ser procriada. E Deus instituiu o casamento para que a relação sexual pudesse ser legitimada e assim pudesse ser desfrutada com pureza, com santidade e com responsabilidade. Um dos textos clássicos da Bíblia que tratam da questão do casamento é Gênesis capítulo 2, versículo 24. Está escrito lá: por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui, o próprio Deus, o Criador, aquele que instituiu o casamento e estabeleceu normas, princípios para o bom funcionamento do casamento, estabelece quais são as balizas deste casamento conforme Deus o instituiu. Em primeiro lugar, o casamento é heterossexual. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Em outras palavras, conforme Deus instituiu, o casamento é entre um homem e uma mulher, entre um masculino e o feminino, entre o macho e a fêmea, porque só um casamento assim pode cumprir o seu mandato cultural e dar prosseguimento à raça humana. Portanto, as sociedades, com a sua corrupção, com o pecado, com os desvios da nossa mente, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, corrompeu tudo aquilo que Deus criou, como também corrompeu o casamento. Então, quando você vê hoje a sociedade não só aprovando, mas aplaudindo a relação do homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, embora a sociedade legitime isso,
a palavra de Deus não a subscreve, não apoia, não concorda, não ensina isso, está em desacordo com o ensino das Escrituras. O casamento é heterossexual. Segunda coisa que está escrito no texto é que o casamento, conforme Deus o instituiu, é monogâmico. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, quanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, está em desacordo com os preceitos de Deus. Mesmo que nas culturas antigas e até hoje em alguns lugares, a poligamia seja ainda uma prática, ela nunca foi o propósito original de Deus para o homem e para a mulher. No coração do homem há espaço para amar uma mulher, no coração da mulher há espaço para amar um homem. Todas as culturas que entraram pela poligamia foram culturas que enfrentaram gravíssimos problemas na ordem familiar, na ordem social, e isso trouxe e ainda traz amargas e dolorosas consequências para o homem, para a mulher e para os filhos. Mas, em terceiro lugar, terceiro pilar do casamento, é que o casamento é monossomático, tornando-se os dois uma só carne. Quando a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, está querendo dizer que a relação sexual entre marido e mulher tem a bênção de Deus, tem a aprovação de Deus, e está dentro do propósito de Deus. E entendemos que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, seres com capacidade de sentir prazer e de dar prazer e de procriarem. De tal maneira que, à luz da Bíblia, o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. O sexo fora do casamento também é pecado, é adultério. Mas o sexo no casamento é ordenança divina, é privilégio do casal, é bênção de Deus. Então, marido e mulher não precisam sentir culpa por causa da relação íntima. Ao contrário, devem fazê-lo até num gesto, não só de amor um pelo outro, mas de gratidão a Deus, que proporciona ao casal esse privilégio e esse grande prazer físico, emocional e eu diria até mesmo espiritual. Mas ainda, o casamento conforme Deus o instituiu, à luz do que Jesus ensinou lá em Mateus 19, ele também é indissolúvel, porque Jesus disse, o que Deus uniu, não o separe o homem. E com isso Jesus está querendo dizer que nenhum ser humano tem autoridade e competência para desfazer o que Deus fez. Nem pastor, nem sacerdote, nem advogado, nem juiz. Ou seja, quando o homem e a mulher se unem em casamento, Deus ratifica aquela aliança. O que a Bíblia ensina é que o homem está ligado à mulher e a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver ou enquanto a mulher viver. Somente a morte põe fim nesta relação conjugal. O casamento é só para esta vida. Depois desta, não tem casamento, não se dá em casamento. Portanto, o casamento é para esta vida, mas é para toda a vida. É claro que você vê hoje tantos casamentos disfuncionais, você vê hoje tantos casamentos doentes, você vê tantos casamentos hoje onde não se tem respeito, onde se trata o cônjuge com grosseria, com agressividade, seja verbal, seja física, às vezes traição, às vezes abandono. Então, a Bíblia, por causa da dureza do coração do homem, estabeleceu regras, normas, princípios que possam trazer legitimidade a um divórcio,
a um divórcio. E a Bíblia menciona 2 dessas cláusulas exceptivas para um divórcio. A primeira delas está lá em Mateus 19, versículo 9, quando o Senhor Jesus Cristo estabelece que no caso de infidelidade conjugal, a parte traída pode, não é que deve, não é que precisa, pode romper a relação. E eu, como pastor que acompanho essa situação há tantos anos, aconselhando tantos casais, posso garantir a você que o perdão é melhor do que o divórcio. Mesmo quando há infidelidade, se houver arrependimento verdadeiro, se houver mudança verdadeira, este casal pode ainda recuperar esse casamento, perdoar, restaurar, curar e continuar a sua jornada conjugal. Segunda cláusula exceptiva está lá em 1 Coríntios 7,15. É no caso de um abandono irremediável e irreversível. É no caso de um dos cônjuges, seja o marido, seja a esposa, não querer mais o casamento, sair de casa, ir embora, não querer mais ficar no vínculo conjugal, na aliança conjugal. Essa parte que foi abandonada não precisa ficar presa ao jugo conjugal. Está livre. Então, se houver, portanto, infidelidade ou abandono, a parte traída e a parte abandonada está livre para um divórcio e até mesmo dentro dos projetos de Deus para um segundo casamento. Eu espero que este esclarecimento à luz da Escritura tenha ajudado você na sua caminhada conjugal. E a minha última palavra ao seu coração é: invista no seu casamento. Não tem casamento perfeito, não tem casamento sem luta, não tem casamento sem vale, não tem casamento sem esforço. E eu espero em Deus que você ame seu marido, que você ame sua esposa, que você cuide do seu cônjuge, que você valorize o seu cônjuge, que você ore pelo seu casamento, pela sua família, que você possa experimentar o melhor de Deus na sua jornada conjugal. Eu vou orar por você, desejando que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus amado, eu quero te agradecer pelo privilégio de repartir e compartilhar a Tua palavra com as pessoas que estão nos assistindo. Que a Tua bênção seja sobre elas, para que elas possam valorizar o casamento, valorizar a família e dar de si, do melhor, para que este casamento e esta família seja um casamento saudável, uma família bem-aventurada e muito feliz. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. Nós estamos encerrando o programa Luz para o Caminho e queremos deixar aqui a nossa gratidão a você. Deus abençoe você e sua vida, mas estaremos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal. Deus abençoe você. Um grande abraço.